Uma boa tarde a todos. Rogamos que os benfeitores amigos possam nos envolver, nos dando a serenidade, a calma, a coragem para o enfrentamento dos desafios que a vida nos apresenta nos dias de hoje. Um dos graves problemas que afligem a nossa mente e dos seres humanos em geral é entender por que o sofrimento, as aflições estão tão associados às nossas vidas, a tal ponto que Jesus nos afirmou que no mundo nós teríamos aflições. A gente olha ao redor e vê que não há praticamente nenhuma pessoa no mundo que não se defronte em algum momento da sua vida com algum tipo de perturbação, com alguma dor. São as vicissitudes da vida, da encarnação a que se referem os espíritos. E nós podemos relacionar, catalogar estas vicissitudes, essas provações, essas aflições, em alguns grupos grandes, para nós entender melhor o assunto. Nós temos, por exemplo, as doenças sérias, sejam crônicas ou não, mas quem vive o problema de uma doença, uma cardiopatia grave, um problema renal que exige uma série de cuidados e às vezes hemodiálise, frequente, ou às vezes até diária, neoplasias, tumores que exigem cirurgias, quimioterapia, tratamento e às vezes um controle não se consegue. Às vezes de imediato uma cura, você tem que conviver ou aceitar aquela enfermidade que lentamente vai solapando a nossa vitalidade. Então, se alguém está passando por uma enfermidade dessa no seu corpo, numa luta pela sobrevivência, pela expectativa de postergar os seus dias na Terra, ou se é um familiar seu, uma família, uma pessoa querida, um conhecido, um amigo, que de alguma forma lhe impacta proximamente, com certeza isso é uma aflição. Dificuldades no lar, ou diversos aspectos, por exemplo, casamentos que são provacionais, separação, traição, falsidade, às vezes, que a gente vai vendo ao longo do tempo na convivência, decepção com o companheiro, com a companheira, a ingratidão dos filhos, desrespeitos, agressões físicas, morais, alcoolismo ou qualquer outro tipo de dependência química, próprio egoísmo, comodismo, intolerância, mau humor, qualquer forma de problema que nos afetam no dia a dia a nossa convivência melhor. Dificuldades financeiras que podem surgir por uma falência, por um desemprego, por uma remuneração que é insuficiente para a gente poder manter a nossa vida com dignidade, por negócios que a gente tentou e não deram o resultado que imaginava e se demonstraram um mau negócio, por dificuldades diferentes. Às vezes a própria convivência com vizinhos difíceis, com colegas que às vezes são individualistas, desrespeitosos, materialistas, desleais, com patrões que são insensíveis, rejeição que a gente encontra no ambiente, às vezes, do trabalho, às vezes o próprio assédio moral e sexual que, às vezes, algumas pessoas se sujeitam e enfrentam no dia a dia. Calúnias, difamações, fofocas comprometedoras, qualquer forma de suspeição que tenha sobre a gente, Também as próprias injustiças sociais, o não reconhecimento no emprego pelo empenho que a gente faz, na sociedade, nos agrupamentos que a gente se dedica, inclusive na própria instituição religiosa onde se milita. Uma escolha equivocada do nosso trabalho, e daí depois a gente acaba ao longo do tempo tendo que conviver com um trabalho que é desagradável, que nos é muito pesado, deficiências que nos incapacitam e que nos impedem de agir plenamente, em algum momento nos tornarmos dependentes de uma terceira pessoa por circunstâncias diferentes da vida. Tem uma série grande
outros itens que a gente poderia colocar nessa relação, né? E a gente se pergunta, diante de alguma dessas aflições, por quê? Qual a razão de eu estar passando por isso? Será que é uma vontade de Deus, é um capricho da divindade eu estar passando por essa aflição? Normalmente os familiares, os pais, os amigos e a orientação, às vezes, dos religiosos é que a gente tenha paciência, né? Que Deus sabe o que faz, que Ele tem uma programação para nós, que Ele é justo, que Ele é perfeito, então a gente tem que ir suportando isso. E às vezes a gente até vai suportando, mas chega um dia em que a gente diz, mas será que é justo isso? Até quando eu tenho que aguentar? Que fiz eu, meu Deus, para sofrer desta forma? E exatamente esta revolta grande, essa intranquilidade, é que ela aumenta a nossa aflição, e aí talvez esteja o grande problema da gente. Né? É porque a gente se revolta e a gente enfrenta o sofrimento nos seus efeitos, quando a gente deveria buscar a causa. Eu me rebelo contra o sofrimento, contra a dor. E quero que a dor cesse. Mas a dor só vai cessar, aquele sofrimento final só vai cessar, quando eu remontar a causa e procurar modificar a causa, a gênese principal daquela aflição. E muitas vezes ela está lá no fundo do nosso coração, dentro da nossa alma, lá no fundo, no porão da nossa consciência. É claro que para qualquer bom entendedor, para aquele que mesmo tendo esta fé, busca, não abdica da razão e percebe, sabe que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é justo. E é claro que então que os sofrimentos, que as doenças, as dificuldades, elas não são um capricho de Deus que escolheu a gente para ser um cobaia. E que especificamente Ele nos colocou um fardo sem saber se nós teríamos forças para suportar. Está nos experimentando. Não. Isso seria um desrespeito à própria inteligência, à misericórdia de Deus. Tá? Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém se perca ao longo do caminho e que sucumba diante de uma aflição que seja superior à sua capacidade de superação. Deus é amor e Ele só tem amor para nos dar. Mas para o perfeito funcionamento do universo e das coisas que compõem, Ele criou leis. E essas leis, que são à vontade de Deus, elas são sábias, são justas, elas são perfeitas. Uma dessas leis, que é base na maior parte das outras, é a chamada lei de causa e efeito. Significa o quê? A todo efeito corresponde uma causa. Se eu estou com uma aflição, essa aflição teve origem a uma causa. O sofrimento, ele é um efeito, então. A aflição que nós estamos sentindo é um efeito. Qual é a causa? Porque para mim vencer a minha aflição, eu tenho que encontrar a causa. Para mim superar a dor, eu tenho que fazer com que a dor cesse. E não vai ser com medida paliativa. Não vai ser com analgésico simples. Às vezes, há um esforço muito grande da gente penetrar para dentro de nós, de nos conhecermos, de fazermos uma mudança estrutural muito profunda, uma reforma da nossa forma de ser, de sentir, de agir. Uma mudança que nos leve a um novo patamar de evolução espiritual. Quando a gente procura ver a origem dos males terrestres, nós vamos reconhecer que eles são uma consequência natural do caráter e do proceder que nós mesmos fizemos. Essas aflições que nos afetam hoje, elas têm duas fontes, duas causas ou dois momentos de origem fundamentais. Uma, a gente identifica nessa nossa própria vida. A gente vai voltando, vai rememorando e vai ver uma escolha, vai ver uma palavra, vai ver uma decisão que a gente tomou num determinado momento, vai ver que não aproveitou a oportunidade para nos preparar e fazer a reforma, fazer a mudança naquele momento, mudar uma postura, evoluir,
aprender a ser mais flexível, aprender a tratar com mais gentileza, quando era a oportunidade para tal. Como não fizemos, perdemos a oportunidade, e aí temos a consequência dos nossos desatinos. Mas às vezes a gente passa limpo a nossa vida e não identifica nesta vida nada que pudesse dar causa à nossa origem, à nossa aflição, à nossa dor. Então, são o que os Espíritos falam no capítulo 5º de O Livro dos Espíritos, bem-aventurado do Evangelho, melhor dizendo, bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo de todos os 28 do Evangelho. Ele diz que se a causa não é desta vida, ela certamente é de uma existência anterior. Então Kardec, examinando melhor neste capítulo 5º do Evangelho, ele expressou com a sua lógica e com o seu bom senso. Observemos as assertivas de Kardec. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos homens, podemos dizer mulheres também, são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos de nós sofremos hoje, temos uma aflição, que a causa está na nossa imprevidência, no orgulho, na ambição? Para vencer essa aflição, vamos ter que enfrentar esses desafios e mudar. Alguma coisa já passou. E como diz Chico Xavier, algumas situações a gente não pode voltar. Ninguém pode voltar para trás e fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora, quando identificamos uma dor, uma aflição, e identificamos a causa, uma nova postura para que uma nova semeadura seja lançada. E que tenhamos no futuro uma colheita que não seja de aflição, que sejam de bênçãos, que seja de serenidade, que seja de consciência tranquila. Então, a dor e a aflição hoje, da causa do passado, às vezes não tem mais o que fazer. Mas eu posso encontrar forças e começar a mudar para fazer um novo fim. Todo mundo, como diz o Chico, pode começar agora e fazer um novo caminho, um novo fim. Quantos, continua Kardec, diz, se arruinam pela falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes por resultarem de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas brigas, disenções, disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e de menos susceptibilidade. A gente tolerar, a gente ser indulgente. Quantas aflições poderiam ser mudadas se a gente soubesse calar um pouco mais, se a gente soubesse escutar melhor o outro, para entender melhor o argumento, para entender melhor a postura do outro. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero. A gente sabe que o álcool, o fumo, as drogas são responsáveis pelo maior número de internação em qualquer hospital do Brasil e possivelmente do mundo. Mas são escolhas próprias que o ser humano faz. A aflição vem e algumas de muita difícil solução depois. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o início os seus maus pendores e permitiram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que produzem o quê? A secura nos seus corações. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de consideração com que são tratados e da ingratidão deles. Kardec prossegue nos propondo que nós interroguemos friamente as nossas consciências, todos os que somos feridos no coração pelas aflições, pelas vicissitudes e decepções da vida. Que remontemos, que voltemos, façamos uma revivência passo a passo às nossas escolhas,
e nós vamos chegar à origem do mal que nos tortura. E nós vamos verificar que na maior parte das vezes nós poderíamos dizer, se eu tivesse feito isso, dessa outra forma, eu tivesse deixado de fazer tal coisa que agora eu entendo que não foi a melhor, eu não estaria em condição semelhante. É um aprendizado doloroso, mas faz parte ainda da vida. E quando nós nos damos conta de que aquela dor, que aquela aflição que nos causa, ela está servindo para o nosso amadurecimento, eu digo, eu não quero mais sofrer por isso, porque agora eu aprendi. Esta semente que eu lancei não deu bom fruto. Ainda sofro com os espinhos que ela gerou. Mas eu tenho bom ânimo, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu terei bom ânimo porque se eu começar a fazer uma semeadura mais seletiva, mais amadurecida, fazendo escolhas conscientes de agora em diante, eu poderei, em um futuro próximo, ou um pouco mais distante, mas um futuro que eu vou alcançar mais dia ou menos dia, nesta encarnação ainda, ou nas vindouras, um estágio melhor. Porque aí eu terei o mérito de que eu transformei os espinhos em pães, em flores, em frutos saborosos que vão nutrir a minha paz. Quando a gente se dá conta disso, o ser humano, então, ele entra numa consciência mais plena e ele para de se queixar. Para de fugir, de tentar achar culpados pelas suas falhas. Ele para de transferir a responsabilidade das suas aflições para outros. E ele se dá conta que ele deve responsabilizar a si próprio pelas aflições que vive hoje. E aí com coragem vai enfrentar, porque enquanto nós não assumimos a responsabilidade das nossas próprias decisões e escolhas e tentamos jogar para terceiros, a gente não consegue fazer aquilo que nos compete, que é a mudança. Porque o outro, mesmo que tenha parcelas de responsabilidade na história da nossa aflição, não nos compete agir, nem nos lamentar, e não resolve essa lamentação. Pelo contrário, só aumenta a aflição. Quando eu me dou conta que aquilo que me compete, se eu o fizer, muda tudo. Porque, inclusive, se a minha postura fosse diferente, o impacto que o outro teve, que pode ter contribuído para a minha dor, não encontraria, talvez, o espaço que encontrou. É importante que nós nos demos conta e assumamos que, na maior parte das vezes, nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios e aflições. Os males dessa natureza, então, eles trazem sofrimento, aflições e dores. E nós vamos poder evitar, quando nós nos dispusermos a trabalhar para melhorar moralmente, quando nos prepararmos intelectualmente, inclusive, pelo estudo, pela mudança de paradigma, para as nossas decisões e escolhas morais. A lei humana, ela atinge a muitos e pune algumas faltas, mas não atinge a todo mundo. Quando está bem identificado ali, num processo, numa penalização, às vezes o que é punido pode perceber, diz, não, a punição é justa, realmente eu fiz isso. Alguns podem chegar a essa situação. Mas, como ela não atinge a todas as faltas, algumas ficam dentro da lei de causa e efeito. E a própria vida se encarrega, às vezes, de trazer as penalidades, as vicissitudes que nós enfrentamos agora, em especial aquelas que não são feitas
por escolhas desta vida, que vem de um passado, que é uma aprovação, que é um resgate, que é uma aflição. Eu digo, mas eu não fiz por merecer. Eu analisei a minha consciência, eu não devo nada. Por que eu sofro? Às vezes, passou aquela moratória, aquele período em que nós estávamos com uma certa liberdade de nos prepararmos para o pagamento da dívida, para a expiação, para o resgate. Então, muitas causas que às vezes nos causam aflição e que nós não identificamos a nossa responsabilidade direta, é a lei de Deus nos alcançando por escolhas do passado, que muitas vezes não nos lembramos, mas que são e estão dentro da justiça divina. A mensagem de Jesus ainda deve ser a nossa grande bandeira. No mundo tendes aflição. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ela se encontra em João, capítulo 16, versículo 33. E estas palavras servem como verdadeira injeção de confiança para aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam o prazer na vida em razão da perda de um ente querido, da separação pela morte, de uma dificuldade, uma separação conjugal, de uma dificuldade, de um revés financeiro, de qualquer outro tipo de perda, de aflição. Para que a gente possa vencer essas tribulações que se esforçam para nos arrastar a estados de desânimo, de depressão, é preciso, conforme Jesus nos recomenda, mantermos o bom ânimo. E o bom ânimo é mantido alicerçado na fé. Então a primeira coisa a fazermos é orar a Deus com toda a sinceridade e fé, pedindo forças e coragem para prosseguir vivendo com entusiasmo e esperança. Esperança no futuro, em dias melhores. Que a misericórdia divina vai nos sustentar. Outra situação interessante é nós termos uma resignação ativa e aceitar que aquilo que estamos passando, que aquela aflição, ela está no rol das nossas necessidades, que vai no final nos levar a um progresso espiritual e não ficarmos nos lamentando porque sofro, não mereço. Não perder uma energia e um tempo nesse sentido. Enfrentar com coragem, buscando a solução e buscando encontrar e entender a gênese primária daquela aflição. Trabalhar, sim, sem se acomodar, sem se amedrontar, sempre procurando melhorar e progredir, mantendo essa resignação e fé, sem nos tornarmos aqueles que vivem reclamando. Outra situação é que às vezes nós somos envolvidos em aflições pelas posturas daqueles com que a gente convive. Então nós temos que tentar aceitar aqueles que vivem conosco, ou que nós somos obrigados ou convidados a conviver, sem exigir que eles se modifiquem a nossa bela vontade ou a força da nossa vontade. Pois cada pessoa tem a sua própria individualidade, e eu sim tentar pautar uma postura e uma convivência. Falava com uma pessoa há pouco tempo e ele se incomoda porque a companheira dele fala muito alto. E ele diz, olha, eu me envergonho, a gente mora num apartamento e à noite ela tem um vozeirão e às vezes é tarde e eu fico com vergonha dos vizinhos. Né? E você já falou para ela, já falei, mas parece que ela não entende isso, aquilo e tal. E você já experimentou você pautar o tom de voz? Porque quando tem alguém que começa a falar alto, a gente às vezes acaba entrando também junto. Mas por outro lado, a gente pode pautar, fale com calma. Olhe para ela, fale com calma, fale num tom de voz mais baixo. Em alguns momentos, olha, já passou das 10 da noite, das 11 da noite, estabeleça um horário e a partir de então tenha mais cuidado e pontue. Olha, já mais tarde eu baixei meu tom de voz.
mesmo que às vezes tenha que repetir, sem reclamar, para que o outro perceba e verifique que é possível ter um outro paradigma. E isso é oferecer a outra face, como disse Jesus. Oferecer uma alternativa, uma outra forma de viver, e aí a gente pode fazer em diversos aspectos da nossa vida. Por isso, para nós vencermos, nos recomenda o Emmanuel, que nós examinemos a própria aflição que estamos vivendo. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as emoções se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos no sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar que as aflições maiores da vida, e por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Temos aflições no mundo, mas tenhamos bom ânimo, pois que podemos vencer. Jesus nos ensinou o caminho. Fiquemos em paz.